Bom dia a todos, hoje segunda-feira, 28 de fevereiro de 2022, oitava semana do tempo comum. Estamos no último dia do mês. O Evangelho é de São Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 27. Naquele tempo, quando Jesus saiu a caminhar, veio alguém correndo, ajoelhou-se diante dele e perguntou: Bom mestre, que devo fazer para ganhar a vida eterna? Jesus disse: Por que me chamas de bom? Só Deus é bom e mais ninguém. Tu conheces os mandamentos: não matarás, não cometerás adultério, não roubarás, não levantarás falso testemunho, não prejudicarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. Jesus olhou para ele com amor e disse: Só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens e dá aos pobres, terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Mas quando ele ouviu isso, ficou abatido e foi embora cheio de tristeza, porque era muito rico. Jesus então olhou ao seu redor e disse aos discípulos: Como é difícil para os ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos se admiravam com essas palavras, mas ele disse de novo: Meus filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Eles ficaram muito espantados ao ouvir isso e perguntaram uns aos outros: Então quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e disse: Para os homens isso é impossível, mas não para Deus. Para Deus tudo é possível. Olha só, para Deus tudo é possível. O apego aos bens materiais, sejam eles quais forem, não importa, sempre foi e sempre será um grande empecilho para quem se dispõe a fazer parte do discipulado do Senhor. A fala de Jesus hoje no Evangelho começa com a presença de um jovem rico que vai ao mestre demonstrando uma certa preocupação em relação à vida eterna. Esse assunto deu margem para Jesus ensinar aos seus discípulos a lição do desapego dos bens materiais. Esses bens materiais podem ser um grande empecilho no caminho para Deus, quando alguém se apega com demasia a eles, tornando-se incapaz de fazer uma ruptura radical em vista das exigências do reino. Na busca pela vida eterna, há conquista para ser feita e passos para serem dados, desde os mais simples até os mais exigentes. O primeiro passo, observar os mandamentos, e aquele homem já tinha dado. Conforme ele mesmo disse, desde a sua mocidade, havia sido sincero no cumprimento de todos eles. E agora havia chegado a hora de dar um passo a mais, ou seja, o passo de qualidade, mostrando-se mais generoso. Para tal, Jesus indica-lhe que atitude deve tomar: desfazer-se de todos os seus bens em favor dos pobres. O Evangelho não diz quais eram os seus bens. Pelo jeito, eram muitos, mas isso não importa agora. O que realmente importa aqui é ter coragem de se desapegar de tudo. Só assim poderia ele tornar-se discípulo do Mestre. Essa seria a forma mais sincera, mais comprometida de se alcançar a vida eterna, desapegar-se dos bens para servir a Deus e ao próximo. A renúncia aos bens seria uma prova cabal da liberdade e uma demonstração de que os pobres tinham importância para ele. O simples cumprimento dos mandamentos não era suficiente para que ele demonstrasse ali, com profundidade, o seu amor pelos irmãos. Algo mais deveria ser feito, e esse desapego total seria então a regrinha de ouro. Infelizmente não foi o que aconteceu. A insegurança da pobreza e o apego exagerado aos bens materiais não permitiram àquele homem tornar-se herdeiro da vida eterna. Diz o texto que quando ele ouviu isso, ficou abatido e muito triste e foi embora, porque era possuidor de muitos bens. A riqueza foi então inimiga da salvação para ele. A riqueza em si nunca foi uma maldição, e Jesus nunca foi contra a riqueza, mas condenou severamente aquilo que se faz com ela. Em si, poderia ser até uma fonte de bênção quando colocada a serviço daqueles que mais precisam.
Ao contrário disso, podemos esbarrar numa situação embaraçosa de acúmulo de coisas materiais. E todo acúmulo de bens é um sinal visível de que alguém foi lesado. E é aí que mora o perigo de se perder a salvação eterna. Isso valia naquele tempo, isso vale também nos nossos dias. A preocupação demasiada com as coisas materiais, os bens que temos, não importa quais sejam eles, mas vamos esbarrar justamente nesta questão de apego. Isso é um perigo muito grande. Reze comigo, meu irmão e minha irmã. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Vamos pedir a bênção de Deus sobre todos aqueles que estão sofrendo, porque estão sendo vítima do apego demasiado às coisas deste mundo. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre todos vós, permaneça sempre. Amém. Tenha a todos bom dia, fiquem com Deus.